Saudações a todos, sou o Dr. Celestino Delgado e hoje vamos dar continuidade à nossa sistemática de leitura do raio-x do tórax, né? Mais aprofundadamente vamos falar sobre a anatomia normal no raio-x do tórax, certo? Vamos abordar múltiplos aspectos, dentre as quais vamos frisar também algumas malformações que muitas das vezes nos passam nos nossos relatórios, não é? Que é muito importante termos sempre noção. Bom, quando vemos um raio-x do tórax, a primeira coisa que deve nos chamar a atenção é podermos identificar algumas estruturas, certo? Que fazem parte da anatomia normal. Dentre estas, vamos ver os arcos costais, os segmentos anteriores, que tem que estar sempre livre, não é? E o segmento posterior, que é contínuo. Vamos ver a artéria pulmonar, não é? Em asa de borboleta. Temos que ver o retículo pulmonar, que vai se apresentar por áreas finas e radiopacas. Temos que observar também o hemodiafragma, que por norma são sempre convexos, né, e irregulares. Temos que observar os recessos pleurais, né, cardio e costofrênicos, salientar que eles sempre vão estar formando um ângulo agudo. As sombras do mediastino, que é composta pelo coração e os grandes vasos. Ora bem, primeiramente, quando nós observamos, não é, o raio-x do tórax, temos aquela sistemática. Temos que olhar sempre da periferia para o centro ou do centro da periferia, como o médico que deverá observar sinta-se mais confortável. Mas é sempre importante obedecer a uma certa sistemática, que nós falamos bem na aula anterior. Aqui, quando nós depois de observarmos as partes moles, temos que observar os arcos costais e temos que identificar quais são os arcos costais posteriores e quais são os arcos costais anteriores. Sabendo que os arcos posteriores são sempre contínuos, certo? E formam sempre esta curvatura do centro para a periferia, tá? Não tem nenhum stop. Ele é contínuo e curvo. Enquanto isso, os arcos anteriores, eles não se estendem durante toda a extensão do tórax, ou seja, eles se estendem para o centro, da periferia para o centro, e tem um stop, uma paragem, né, em que vai começar a parte cartilaginosa da grelha costal. Então, com base nisso, nós vamos conseguir identificar, obviamente, os arcos costais anteriores e posteriores. E sempre temos que controlá-los, temos que compará-los sempre bilateralmente. Isso para termos noção das anomalias congênitas que podem afetar os arcos costais, que são muitas. E vamos frisar nessa aula algumas anomalias muito frequentes que podemos facilmente observar. O hilo pulmonar. Certo? O hilo pulmonar é uma das estruturas que muito confundem alguns profissionais. Ou seja, a estrutura vascularizada do hilo dá esta radiopacidade bilateral a nível do mediastino, que em muitas bibliografias falamos que o hilo conforma uma imagem idêntica a uma asa de uma borboleta, como podemos ver aqui. Ou seja, é normal observarmos um hilo radiopaco. Muitas das vezes somos postos à prova e com pacientes com quadros respiratórios e queremos culpar a causa olhando para o hilo. Está errado. Ou seja, o hilo é normal vermos radiopaco porque ele é conformado por múltiplos vasos arteriais, venosos, linfáticos. Isso faz com que ele se torne uma área muito densa, ou seja, mais radiopaca que o normal, tá? Então, é normal olharmos os hilos pulmonares. Exatamente nesse esquema, podemos ter essa noção, né? Que aí vai estar conformado artérias, veias, brônquios e linfonodos, nessa grande estrutura. Então, é normal que no raio-x o hilo nós vamos observá-lo totalmente radiopaco, de forma densa.
E isso é normal. Tá? E o aumento, às vezes, dos hilos, depois de notarmos, identificarmos qual é a opacidade normal, a densidade normal desses mesmos hilos, aí sim é que vamos ter noção quando esses hilos estarem aumentados de tamanho. Tá? E existem várias causas para o aumento hilar. De fórum bronquial, temos o carcinoma broncogênico, o tumor carcinoide, que podem fazer o aumento da dimensão do hilo. Para algumas patologias dos vasos, né, como a dilatação da artéria pulmonar, a própria insuficiência cardíaca pode levar a esse aumento da dilatação dos hilos. As próprias linfodenomegálias, causadas em algumas patologias granulomatosas, como a sarcoidose, algumas metástases linfonodais, no caso do linfoma, e muitas outras patologias, né, que podem causar aumento dos linfonodos a nível do mediastino e ocasionar um engrossamento do hilo também. Tá? Importante salientar a trama, o parênquima vascular, ou seja, do hilo para a periferia, nós conseguimos ver, né, que os vasos vão se tornando de maior calibre e à medida que vão se aproximando da periferia, eles vão se tornando vasos com um calibre muito pequeno. E obviamente que vamos observá-lo como essas pequenas linhas radio-opacas, de forma linear, tá? Que conformam o parênquima pulmonar, a trama vascular do pulmão. E que em certas patologias radiotransparentes, não é, que nós vamos observar o pulmão escuro, nós vamos notar que há zonas que vão ter ausência desse parênquima. Tá? E isso vai nos ajudar e muito nas patologias em que vamos estar a estudar posteriormente. Então é muito importante, sempre que tivermos a observar um raio-x do tórax, procurarmos essa trama vascular. Até mesmo porque aí nós também conseguimos avaliar um pouco a técnica, se esse raio-x foi feito com boa técnica ou não. Porque um raio-x muito penetrado, certo? Muito escuro, nós não vamos conseguir avaliar os vasos, a trama pulmonar. Então é muito importante que sim, que essa trama esteja visível, não é, aos olhos de quem esteja a avaliar o mesmo exame, que é muito importante. As hemicúpulas diafragmáticas, elas têm que aparecer sempre desta forma, né, fazendo uma convexidade e conformando nos seus ângulos, né, zonas formando um ângulo agudo. Nesse caso, estamos a falar dos recessos, quer costofrênicos, quer cardiofrênicos. Tá? Muito importante ter noção desses pequenos detalhes, porque o apagamento desses mesmos ângulos, obviamente, que vão conformar algumas patologias, como é o caso do derrame pleural, que vai apagar esse ângulo agudo que está presente. Tá? Temos que ter noção aqui no ângulo cardiofrênico direito, que muitas das vezes nós não vamos conseguir observá-lo como está aqui à esquerda, fazendo esse ângulo agudo aqui, ou seja, acabando assim com uma ponta, como vocês podem observar. Por quê? Porque a nível do ângulo cardiofrênico direito, exatamente bem aqui, nós observamos a passagem da veia cava inferior. E isso, obviamente, que vai apagar, de certa forma, este ângulo agudo do hemitórax direito. Então, é importante termos noção e não confundir com alguma patologia, com algum derrame, algo assim do gênero. Temos a silhueta do mediastino, ou seja, o mediastino como tal, também que é importante ser avaliado, porque o mesmo vai estar conformado de 3 arcos à esquerda e 2 arcos à direita, que vai ser o normal, nesse caso. Aqui conseguimos observar os 2 arcos à direita, certo? E por aqui vamos ver os 3 arcos à esquerda, na qual vamos ter 2 convexos e um côncavo. Vai formar um ângulo, uma curvatura côncava, na qual o primeiro ângulo convexo vai ser conformado pelo botão da artéria aorta, certo? A parte mais convexa vai ser formada por uma parte da aurícula esquerda
e do tronco e do tronco esquerdo, nesse caso do tronco vascular esquerdo. E o terceiro arco, que vai ser um arco convexo também, que vai ser conformado pelo ventrículo esquerdo. Tá? Que é muito importante observarmos essas curvaturas, porque em algumas patologias, essas mesmas curvaturas vão estar alteradas. E patologias do fórum cardíaco, principalmente. Então, é muito importante termos noção, né, de avaliar a silhueta cardíaca, como podemos ver melhor nessas duas imagens aqui, em que vemos a conformação dos vasos, tá certo? E a representação no raio-x. Reparem aqui os hilos, que são formados por essas estruturas vasculares aqui complexas, e aqui a representação no raio-x. Daí que é normal termos essas estruturas no raio-x. Aqui temos um exemplo dos dois arcos à direita, que é conformado aqui embaixo pelo átrio direito, e em cima a veia cava superior e uma parte da veia braquiocefálica direita. E o mediastino esquerdo vai estar conformado principalmente pelo botão aórtico, né, o arco médio, e aqui embaixo o ventrículo esquerdo. E muita atenção também na própria projeção da aorta, porque varia a sua... Existem várias vertentes anatômicas da aorta, então é importante vermos de onde ela sai até a costa da aorta, que tem as bifurcações, e, claro, a aorta descendente, que é muito importante também visualizarmos em caso de alguma patologia da afetação aórtica do tipo vascular. Já o raio-x do tórax lateral ou perfil também é de grande importância, sabemos avaliar ela. Porque muitas das patologias que nós observamos na vista posterior anterior, no raio-x do tórax, nós conseguimos localizá-la com maior exatidão na vista de perfil. Se a imagem ocupa o espaço retroesternal, se está a nível do mediastino médio, no mediastino anterior, ou se está a nível do mediastino posterior. Então, a localização dessas mesmas imagens patológicas são muito importantes para podermos visualizar e identificar a localização exata de algumas patologias. Aqui nessa representação gráfica nós podemos ver o espaço retroesternal, que é muito importante identificá-lo, porque existem algumas patologias, como no caso dos enfisemas pulmonares, que nós vamos, um dos sinais vai ser o aumento marcado do espaço retroesternal, tá? Conseguimos ver também a sombra da traqueia, aqui essa imagem mais radiotransparente. Conseguimos observar a aorta, a artéria pulmonar esquerda. Conseguimos visualizar também a porção dorsal da coluna vertebral. Aqui conseguimos ver muito bem os corpos vertebrais e também conseguimos enxergar aqui a veia cava inferior subindo para a aorta. A sistemática de leitura na vista de perfil também é muito simples, né? Vamos sempre começar pelas partes moles, melhor, pelas partes ósseas, observando a coluna, observando os arcos costais, certo? E observando o externo, tá certo? Depois vamos ter que revisar as duas hemicúpolas diafragmáticas, de bordo a bordo, como conseguimos ver por aqui. E um ponto interessante é que, observando as hemicúpolas diafragmáticas, nós também podemos observar a posição em que foi feita, ou melhor, a incidência em que foi feito esse exame. Por quê? Quando reparemos aqui, vamos reparar aqui nessas duas linhas do hemidiafragma, nós notamos que elas têm uma posição paralela, certo? E o fato de eles estarem paralelos, nós vamos dizer que foi uma incidência feita na vista de perfil direita. Por que que acontece? Na vista de perfil esquerda, nós vamos ver o contrário. Nós vamos ver que essas linhas, em vez de ficarem paralelas, elas vão ser cruzadas. Vai ter uma interposição entre as duas linhas aqui do hemidiafragma, que é muito importante termos essa noção. Depois vamos ver a forma e o volume do coração e grandes vasos, analisar o parênquima,
E aí vamos ter que observar o espaço retroesternal, né? Vamos avaliar a base do pulmão e podemos ter noção de algumas fissuras, né? As fissuras fisiológicas que muitas das vezes também podem estar inflamadas. E claro, temos que prestar atenção em algumas estruturas também que podem falsear algum grau de anomalia, certo? E há detalhes que devem ser explorados, muito importante, que podemos ver num raio-x normal. Aí vai desde as sombras acessoras do pulmão, a nível das partes moles. Temos que observar as pregas cutâneas, e isso em pacientes obesos, que podem facilmente passar como patologia, né? Observar a sombra do esternocleidomastoideu, a sombra do músculo dorsal maior, o peitoral maior, em pacientes que têm o peitoral desenvolvido, é normal nós observamos esta mesma sombra, as mamas, as sombras mamárias, temos as mamas mais densas, menos densas, e temos que ter isso em conta quando estamos a interpretar um raio-x. A sombra da areola, o mamilo, são imagens que podem nos falsear nódulos, em pacientes que têm um mamilo muito espesso, podem nos falsear nódulos, e também algumas anomalias dos arcos prostais, que falamos anteriormente, como alguns arcos prostais hipoplásicos, os arcos supranumerários, a anomalia de Lusca, as anomalias de Cuvier, algumas anomalias cardiovasculares, como a destrocárdia, o arco aórtico direito, algumas anomalias pulmonares também, quando falamos dos lóbulos acessórios, os lóbulos supranumerários da veia ázigos, entre outros. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas anomalias ou imagens patológicas que podem passar em alguns raios-x. Nesse caso aqui, nesse raio-x do tórax, nós vemos aqui a sombra do músculo esternocleidomastoideu, nesse caso um raio-x normal. Aqui nós encontramos um arco aórtico hipoplásico, ou seja, que não chegou a desenvolver bem. Vamos comparando bilateralmente o primeiro arco. Quando observamos esse primeiro arco do lado direito, notamos que ele está mais fininho, certo? Ou seja, um arco costal que não chegou a se desenvolver. Muito bem. Aqui, se nós compararmos bilateralmente, nós vamos encontrar a famosa anomalia de Lusca, em que vai ser um arco costal bífido, né? Ou seja, há um fusionamento do primeiro e do segundo arco costal, reparem aqui, né? Esses dois arcos estão fusionados entre eles e dando uma imagem caracterizada pela garra de um caranguejo. Se observarmos bem, dá a impressão aqui da conformação de uma garra de caranguejo. É muito importante observarmos, porque quando interpretamos rapidamente um raio-x, essas anomalias podem nos passar, então é muito importante. Aqui nós temos uma anomalia de Cuvier, ou seja, as famosas pontes ósseas. Reparem aqui, a nível, vamos lá contar, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A nível do quarto e quinto arco costal posterior, certo? Notamos que aqui há um aumento da densidade que vai fundir estes dois arcos. A isso nós chamamos de pontes ósseas, tá? Isso também é uma anomalia congênita, mais conhecida por anomalia de Cuvier. Aqui temos um exemplo das sombras dos mamilos, ou seja, mulheres com mamilos muito espessos podem passar por pequenos nódulos a nível da base do pulmão, muita atenção. Temos que ter sempre em conta esses aspectos anatômicos do paciente quando estamos a interpretar um raio-x. Conseguimos ver as sombras mamárias também, a nível de partes moles, que é muito importante, sempre comparamos bilateralmente os exames. Tá certo? Aqui temos outro exemplo da anomalia de Cuvier, para aqui uma ponte óssea entre o primeiro e o segundo arco costal, tá? E a única forma de identificarmos é comparando bilateralmente. E temos aqui uma divisão topográfica do pulmão. Quando nós identificamos uma anomalia do pulmão, facilmente nós podemos diagnosticar e dizer a sua localização.
tendo em conta os campos pulmonares. Essa divisão topográfica nós vamos dividi-la em 5 áreas importantes. Aí vamos falar da zona do vértice ou região supraclavicular, que vai ser a zona que está aqui imediatamente acima da clavícula. Temos aqui o espaço infraclavicular, que vai compreender toda esta zona abaixo da clavícula até chegar a uma linha que vai começar o hilo pulmonar. Vamos ter uma zona, um campo que vamos chamar de hilar, que é a zona que vai estar mais intrinsecamente ligada ao hilo pulmonar, e a zona parilar, que vai ser a zona mais periférica à zona do hilo. E para terminar, teremos aqui a base do pulmão. Com essas 5 localizações, facilmente nós podemos identificar as lesões e facilmente reportar a localização dessa zona. Obviamente que alguns exames vão ter que ser complementados com incidências bastante específicas, não é? Incidências bastante específicas e complementar muitas vezes com outras técnicas de aquisição de imagem, como as ecografias, como a tomografia do tórax, para melhor avaliação do paciente e da patologia em causa. É importante identificar mais cisuras, principalmente na incidência frontal, que vamos encontrar pequena cisura em disposição horizontal, a nível do hilo direito, não é? Vamos encontrar na incidência de perfil a grande cisura numa orientação oblíqua, como podemos ver aqui nessa representação gráfica, que muitas das vezes essas mesmas cisuras vão estar inflamadas, né? Vão estar engrossadas no raio-x, e aí vamos falar que estamos perante uma cisurite. Então, estes são achados que sim podem ter muito significado na interpretação do raio-x do tórax. Bom, por hoje é tudo. Nos vemos na próxima aula em que vamos abordar sobre patologias e padrões radiopacos no raio-x do tórax. Muito obrigado, continuação de bom dia.